Bom dia, boa tarde. E a paz do Senhor, né, para quem for ouvir esse vídeo, quem for ver esse vídeo. É um vídeo aqui que vai ser um pouco breve, mas eu peço a você que fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. É um vídeo que vou falar algumas coisas aqui muito fortes, né? Então já estou antecipando aqui que vai ter coisas muito fortes aqui, mas se faz necessário ser falado, né? E é importante que você fique até o final, né? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. E eu vou ler duas passagens. A primeira está em Mateus 24, versículo 21, que diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá, jamais. Muito forte, né? Que nunca houve e que nunca haverá jamais tal aflição. Agora, Daniel capítulo 9, os primeiros 3 versículos diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, e qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Dário, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém. Era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e com rogos, e jejum, e pano de saco, e cinzas. Agora, para o versículo 20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo e de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saem para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar, porque é muito amado. Dá uma pausinha aqui, irmãos. Que passagem linda, né? O anjo falar para Daniel que ele é muito amado do Senhor. Isso é muito lindo, essa passagem. Imagina, né, Deus podendo falar que você é muito amado do Senhor. Olha lá o meu servo, né, que é muito amado. E como a passagem de Jó também, né, olha lá o meu servo, que é reto, é fiel, né, e se desvia do caminho do mal. Então, que traz orgulho, que traz prazer, que traz alegria ao coração de Deus. Deus olhar lá do céu e ver, né, que nós somos essa pessoa. É uma pessoa que traz prazer ao coração de Deus, traz alegria ao coração de Deus, que Deus possa dizer ao nosso respeito: lá meu servo, fiel, reto, temente a mim, que se desvia do caminho do mal. Ele é muito amado para mim. Então, eu quero ser essa pessoa. E você? Olha só. É muito amado. Toma, pois, bem o sentido, né? Toma bem o sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna,
e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Eu preguei sobre Neemias um tempo atrás e falei sobre essa restauração. Realmente foi em dias angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é os 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, que é o anticristo. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Né? Até aqui. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria o grande dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Né? O grande dia do Senhor, ele na verdade é uma expressão veto-testamentária, né? Que é uma expressão do Velho Testamento que Paulo usou. Mas é uma expressão querendo, né, falar o que significa o dia do Senhor. Que o dia do Senhor não seria de luz, mas seria de trevas. Que o dia do Senhor não seria dia de paz, mas dia de angústia. Né? Que não seria dia de riso, mas dia de choro, né? E de muito sofrimento. Então, eu vou ler aqui algumas passagens para você ter uma pequena ideia do que é o dia do Senhor. Em Sofonias 1, versículo 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e dia de ânsia, dia de alvoroço e dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Joel capítulo 1, versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 11. E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Isaías, capítulo 13, versículo 6 ao 9. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. E se angustiarão como a mulher, como dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Olha só. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, olha só. Preste bem atenção. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande
porque não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo. Então, tem mais passagens, mas eu só selecionei algumas aqui para você ter uma certa noção, uma certa ideia do que representa o dia do Senhor, né? Dia horrível. Tanto o dia do Senhor, como, né, que vai acontecer ali nos 7 anos, na última semana de Daniel, né, e a grande tribulação, que vai ser tanto por judeus, né, não selados, tanto para os gentios ímpios e para os crentes rebeldes que vão ficar. Mais na frente vamos falar sobre isso, né? Então, como está lá em Mateus 24, 21, nunca houve e jamais haverá, né, tempos como aqueles que está por vir sobre essa terra. O juízo de Deus está para vir sobre essa terra, né? E a única coisa que está impedindo isso acontecer ainda é a igreja que está aqui. Mas quando a igreja for arrebatada, vai começar esse juízo, que vai se dar na última semana de Daniel, durante os 7 anos, né? Que nunca houve nem jamais haverá tempos tão angustiosos como naqueles dias. E olhando por esse lado, né, me fez dar uma pesquisada, relembrar algumas coisas que eu já sabia e ir atrás de outras, né? Claro que não vai dar tempo para me falar sobre tudo aqui que eu pesquisei, que eu li, né? Porque senão daria algumas horas de vídeo, né? E então só algumas, né, só um pouquinho mesmo das coisas que eu pesquisei, tanto aqui dos heróis da fé, né, os pais da igreja, a história dos mártires, esse aqui que é os piores crimes e os piores homens do mundo. Então são só algumas coisas que eu pesquisei, né, e com a ajuda do Google aqui também. Enfim, se nunca houve e jamais haverá dias tão angustiosos como naqueles dias, você já parou para pensar o que aconteceu desde lá do princípio até o nosso dia de hoje, até aqueles dias, né? É de parar para se pensar, porque, veja bem, se nós começarmos lá do começo, né, vemos os impérios, né, os impérios violentos que tiveram, né, tanto a Babilônia, tanto a Síria, que para mim ainda era pior do que a Babilônia. A Síria, foi o império mais sangrento que teve, né, um império que fazia das suas vítimas atrocidades, crimes horríveis, né. Depois o Império Grego Macedônio, né, o Medos Disperso, o Império Grego Macedônio, depois a Roma, né, que também foi um império cruel, muito cruel, que inclusive as 10 primeiras perseguições dos 10 primeiros imperadores, como, né, Nero, Diocleciano, que para mim também foi um dos piores, né, imperadores, Domiciano, que enviou João para a ilha de Patmos, né, os apóstolos também morreram nessa época. Eu estava lendo como eles morreram. Marcos, por exemplo, né, ele morreu, arrastou ele por um bom tempo. Depois que arrastou ele, aí despedaçaram ele, né. Então foi mortes horríveis, como Nero, ele além de ele incendiar a cidade e culpar os cristãos, ele também pegava pele de animais, costuravam sobre os cristãos, né, e depois jogavam para os cães sedentos, famintos ali, devorarem eles vivos ali, né, deixava os cães ali com fome por vários dias. Depois costurava a pele de animais no corpo dos cristãos e jogava eles para os cães devorarem eles ali, né. Então dá para você imaginar o tamanho da crueldade, né, mas nada disso se compara ao dia do Senhor e à grande tribulação que está por vir, né. Então ele também pegava cera inflamável, né, colocava sobre os corpos dos cristãos ali e amarrava em postes, né, e colocavam fogo, né, para clarear o seu jardim. E enquanto os corpos estavam pegando fogo ali sobre os postes ali, né, para clarear o jardim, ele estava ali fazendo festa enquanto as pessoas estavam queimando vivas ali, né.
Então, foram coisas horríveis, tanto dos heróis da fé também, da forma que eles morreram, né? E os pais da igreja, a história dos mártires aqui, e eles colocavam ali conchas afiadas com cravos, né? E espinhos, né? Aqueles espinhos que eu tive pesquisando de 9 a 10 polegadas, espinhos pontiagudos, né? Creio eu que talvez sejam os mesmos espinhos que foi usado na coroa de espinho de Jesus. Aqueles espinhos eles eram venenosos, porque você encostava nele ali e ficava ardendo, ficava doendo ali muito tempo. Então imagine você pisando descalço naqueles espinhos ali, em conchas afiadas, em cravos ali descalço, né? Isso foi um pouquinho da crueldade que eles fizeram, né? Sem falar do Coliseu Romano, né? Que lançavam crianças, mulheres, idosos e tudo, né? Para os leões famintos devorarem-os ali, né? E um pegava num braço, outro pegava no outro e arrancava braço, pegava, mordia pedaço, porque aqueles leões eram leões enormes e famintos e devoravam eles ali vivos. E muitas outras coisas, a forma que eles morreram queimados, degolados, arrancaram suas cabeças, cortaram no meio e assim por diante, coisas horríveis, horríveis. E sem falar também mais para frente, né, tem as perseguições, até mesmo aqui na Irlanda, né? Seja que o seu psicólogo aí preparado, porque são coisas muito fortes, né? Muito fortes mesmo. Olha só, aqui na Irlanda aconteceu isso. Olha só, golpearam uma mulher inglesa tão ferozmente que apenas lhe restou um osso inteiro. Dá para imaginar isso, irmãos? E amigos que estão me assistindo, dá para imaginar isso? Depois disso, lançaram-na a um açude, porém ainda não satisfeitos, tomaram a sua filha de aproximadamente 6 anos de idade, destriparam-na. Sabe o que é isso? Destriparam-na e lançaram-na junto à sua mãe para agonizar até a morte. Cerraram um outro homem, degolaram sua esposa e após terem rasgado a cabeça de seu filho, olha só, que era um bebê, lançaram-no aos porcos, que ansiosamente o devoraram. E assim por diante, coisas horríveis, né? Então, olha isso aqui. Arrastou então o pequeno Patty com um machado e não afiado, cortou-lhe a cabeça com vários golpes de forma igualmente cruel, abriu seu corpo e arrancou-lhe o coração. Vou parar por aqui, deu para você já ter uma ideia, né? Eu sei que é difícil de ouvir, muito forte de ouvir, muito forte de se ouvir, não é verdade? Mas eu não estou querendo te colocar com medo, não. Não devemos aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida por medo, de forma alguma, né? Mas é para você ter uma ideia. Olha a cor desse livro. Representa o sangue dos mártires que foram derramados. E esse sangue será vingado naquele dia do Senhor. O sangue de cada cristão que foi derramado aqui será vingado naquele dia dos ímpios, essas pessoas maldosas. Eles, né, já morreram. Muitos ainda estão vivos fazendo crueldades no dia de hoje com os cristãos. Se você ver a janela 1040, você vai ver coisas horríveis, matando cristãos queimados, cortados. Então, mártires ainda existem no nosso dia de hoje, né? Então, mas nada disso se compara ao grande dia do Senhor e o que vai acontecer na grande tribulação. Nada disso se compara, né? Quem nunca ouviu falar daquele navio negreiro que chegou ali na Europa, na cidade de... esqueci o nome da cidade agora, do país, né? Mas eles não sabiam que naquele navio estavam trazendo a morte de 50 milhões de pessoas. A peste negra, que matou 50 milhões de pessoas. Imagina o que é isso, irmãos. 50 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente, né? A gripe espanhola,
que também matou quase 50 milhões de pessoas. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Horrível, horrível, né? Todos nós estudamos isso na escola, né? Sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, coisas horríveis. Você vai no Google e você vê também, né, filmes, né, antigos sobre isso. Mais de 80 milhões de pessoas, a morte de mais de 80 milhões de pessoas. A Inquisição é uma das coisas que mais nos choca, porque eu acredito que as pessoas, os homens, as pessoas mais endemoniadas estavam ali, construindo aqueles instrumentos de tortura, né? A Inquisição criada por o Papa Gregório IX, né? Dirigida pela Igreja Católica. Infelizmente eu preciso falar isso, né? E os papas ali, os arcebispos, eles mataram 30 milhões de pessoas da forma mais horrível que você possa imaginar. Instrumentos que amarravam os pés e as mãos, ia puxando, ia esticando, até sair um braço, sair outro braço, sair a perna, entendeu? E saía braço, saía perna, amarrava os braços das mulheres para trás assim, e ia erguendo até deslocar os braços todinhos, isso nua, né, tudo nuas, e sem falar em outras coisas que é até feio falar aqui, né, mas a serra, né, que colocava de perna para baixo, de cabeça para baixo, e abria as pernas e serrava no meio, né, e ali os seus órgãos tudo caía pelo chão. Várias coisas, né? Chumbo quente no ouvido, e arrancava olhos, a cadeira de espinhos. Você vai no Google, não são palavras minhas, vai no Google e vê sobre a Inquisição sobre o mundo, né? A Inquisição espanhola, portuguesa, mas coloca aí quantos milhões de pessoas morreram sobre o mundo, né? No período das trevas, a Inquisição. Você vai ver, ainda tem fotos aí, fotos das coisas que eles conseguiram tirar ainda que eles não conseguiram, que já, né, se perderam pelo tempo. Mas tem a foto da cadeira de espinhos, da serra, das coisas que estraçalhavam eles, degolavam eles, né? Então, isso nos faz refletir o quão será horrível aquele dia. Por isso que a palavra diz em Mateus 24, 21. Nunca houve, desde o princípio do tempo, né? Desde o princípio do tempo até aquele dia, nunca houve tempos tão angustiosos como está por vir. Então dá para você imaginar, você pega aí os piores acontecimentos que aconteceram na história, as piores mortes, os piores homens, mas nada disso se compara com o que está por vir sobre essa terra, sobre os ímpios dessa terra. Então eu acredito que você não quer ficar aqui para passar por isso, nem eu, né? Então um homem chamado Mao Tse-tung, ele matou 70 milhões de pessoas, né? Stalin, ele matou 25 milhões de pessoas. O Mao Tse-tung foi um dos homens mais mal do mundo também, 70 milhões de pessoas, né? Stalin matou 25 milhões. Hitler, quem nunca ouviu falar de Hitler, né? 17 milhões de pessoas, 6 milhões sendo judeus, né? A União Soviética também matou 25 milhões de pessoas. A enchente do Rio Amarelo na China matou 4 milhões de pessoas. A seca na Índia, mais de 3 milhões, 25 milhões de pessoas, 3,25 milhões de pessoas, né? E o Congo belga matou 8 milhões de pessoas, e assim por diante. Se eu fosse citar, eu ficaria aqui horas, né? Foram muito, sem falar nos tsunami da Indonésia, do Japão, terremoto no Chile, furacão Irma, furacão Katrina, furacão Harvey, e assim por diante, né? Muitas coisas aconteceram, né? Mas nada disso se compara com o que há de vir sobre essa terra, sobre os judeus não selados,
sobre os gentios ímpios e sobre os crentes rebeldes. Ali vão estar pastores, isto, vou até repetir, vão estar pastores ali que roubavam da igreja, que exploravam dos seus membros. Vão estar presbíteros, vão estar obreiros, vão estar diáconos ali, vão estar porteiros, vão estar irmãs do ciclo de oração que orava toda madrugada, vão estar ali, orava toda madrugada, mas às vezes fazia outras coisas escondidas que ninguém sabe. E vai estar ali. Jovens, rebeldes, que desobedeciam seus pais, desobedeciam os pastores, que viviam uma vida de qualquer forma, que não tirava meia hora, 1 hora, 2 horas para ler a palavra, para jejuar, para orar, que levaram uma vida de qualquer forma, que não, isso pode, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Naquele dia também Jesus vai falar para você, você também não tem nada a ver comigo, afastai-vos de mim. Entendeu? Então, vão estar muitos que se diz cristãos vão estar ali, porque hoje em dia o negócio está bagunçado. Tudo pode, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso pode, não tem nada a ver, isso é coisa do homem, isso é coisa do homem e tal, e as portas vão se abrindo, o secretismo vai entrando, o secretismo religioso vai entrando, a porta do mundo vai entrando, e as pessoas já não oram mais, já não buscam mais, já não jejumam mais, já não estudam mais a palavra, e vivem a vida de qualquer forma. De qualquer forma. Então, naquele dia, vocês vão estar ali. Se não se consertar, se não mudar de vida, se não se arrepender, né? Por isso que a palavra diz, buscai o Senhor enquanto há tempo, né? Invocar enquanto Ele está perto. Porque brevemente as portas vão se fechar. Então essa mensagem não é para te causar medo, nem um pouquinho, mas é para te causar temor, para que haja mudança na sua vida, para que haja arrependimento, para que você não esteja ali naquele dia. Porque esse pouquinho que eu falei aqui, né, sem se falar em muitas outras catástrofes, muitas outras coisas que aconteceu. Se eu for ler o que está escrito nesse livro aqui, dos piores homens do mundo, as piores matanças do mundo, você nem ia acreditar, entendeu? Então, nada disso se compara com o que está por vir, né, sobre essa terra. Então, conserta a sua vida, se arrepende, peça perdão, né, faça um compromisso sincero com Deus, faça uma entrega verdadeira, uma entrega total a Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo, antes que seja tarde demais, né? E depois, tudo isso vai acontecer na última semana de Daniel. Não tem como falar sobre escatologia, né, se não falar da semana de Daniel, as 70 semanas de Daniel. O povo de Israel, eles tinham que plantar 6 anos, né, no 7º ano eles tinham que deixar a terra descansar, no 7º ano tinham que deixar a terra descansar. Eles não deixaram a terra descansar por 490 anos. 490 anos. E 490 dividido por 7 dá 70 anos, né, que é os 70 anos que eles tinham que passar na Babilônia, no cativeiro babilônico, para que a terra pudesse descansar, porque eles não deixaram a terra descansar, né? Tinha que trabalhar 6 anos, no 7º ano deixar a terra descansar, eles não deixaram a terra descansar por 490 dividido por 7, 70 anos que eles iam passar lá no cativeiro babilônico, né? Lá em Jeremias 25 fala também. E quando já estava uma faixa de 63 anos que já tinha passado ali, então Daniel estava lendo os escritos ali de Jeremias, né? E ele viu que, né, as assolações para acabar tinha que haver um arrependimento e tal, e ele, né, viu que isso não estava acontecendo, já estava perto de acabar os 70 anos e isso não aconteceu. Então ele foi orar para ele e pelo povo também, né, em jejum, em pano de saco, sinal de humilhação e tudo, né, e o anjo veio e trouxe a revelação para ele, né, que não era semanas de anos, né, que era um conjunto de semanas. Então o contexto fala sobre o que está falando, anos, né? Então era um conjunto de semanas de anos, 70 semanas de anos. Lá em Levítico fala também sobre as semanas de anos. 70 semanas de anos estavam
foram constituídas para o povo, né, de Daniel, que é o povo judeu. Então, aí dá para você perceber aí também que, né, essa período da tribulação não foi feito para nós, foi feito para os judeus, porque o povo de Daniel, né, é o povo judeu. Mas, infelizmente, como eu disse, né, os gentios ímpios e os crentes rebeldes vão estar ali também, infelizmente. Não foi feito para eles, mas vão estar ali, né, porque se não subir no arrebatamento, infelizmente vão ficar aqui para passar por isso, né. E Daniel então percebeu que eram 70 semanas de anos, né? Era desde o decreto ali, né, até o Messias, falou que as coisas que ia acontecer e tal, né, que a primeira ia dividir em 3 períodos. O primeiro período, 7 semanas, que dá 49 anos. O segundo período, 62 semanas, que dá 434 anos. 434 anos mais 49 anos, 483 anos. De 483 para 490, falta 7 anos. 7 semanas mais 62 semanas, 69 semanas. De 69 para 70, uma semana, que é a semana de anos, então são 7 anos. Que são 7 anos que está faltando, né? Que nos 49 anos, nas 7 semanas, né? Que ia ser reconstruído a cidade, mas em dias angustiosos, como já foi dito, né? E aconteceu mesmo. E depois do decreto até o Messias, né, 483 anos, que dá 69 semanas, né, e isso aconteceu de forma literal, né, essa profecia aconteceu, ela detalhou o dia e a data, e aconteceu no pé da letra, porque se você pega 483 anos judaicos, né, multiplica por 360 dias do calendário judaico, que é o calendário lunar de 360 dias, 483, né, vezes o 360 do calendário judaico, calendário lunar. Depois você divide por 365 dias, 25, que é o calendário gregoriano, o nosso calendário, né, e vai dar 476. Então você pega 476 e subtrai pelo decreto de Atarxés, que é no ano 444. Então 476 menos 444 dá 32. Como o Papa Gregório errou o calendário, não colocou o ano zero, então toda conta que você faz antes de Cristo, depois de Cristo, tem que acrescentar mais um. Então 32 mais 1, 33, que foi o ano, né, que Jesus foi proclamado como Messias na entrada triunfal, que ele entrou ali em cima de um jumentinho, né? Você lembra? Em Mateus 21, né? Ele entrou ali e ali ele foi declarado como Messias com 33 anos, né? Então aconteceu no pé da letra, né? E de 33 para 70, que foi a destruição de Jerusalém, né? Pelo general Tito, que não era imperador ainda, né? Dá 37 anos. Então você pensa, peraí, então alguma coisa está errada. Mas não é que está errado. É porque quando os judeus eles rejeitaram Jesus como Messias, porque eles esperavam um Messias que viesse em cima de um cavalo branco, com espada e com lança, que batalhasse por eles, que desse a ordem de comando e eles formassem um grande exército e fosse liberto do braço forte do Império Romano, eles tivessem seu próprio império, seu próprio governo ali, formassem seu próprio exército e tal. Mas Jesus não veio dessa forma. Jesus veio humilde, né, em cima de um jumentinho, um exemplo de humildade. E aquela passagem de Mateus 11, 28, né, que é: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ali não estava falando de um jugo do braço do homem, ali estava falando de um jugo da alma, um fardo suave. Então Jesus estava querendo que eles não fossem libertos do jugo do braço do homem, mas do jugo da alma, que estavam oprimidos, né? E então eles rejeitaram Jesus, porque Jesus não era aquele que estava esperando. Eles rejeitaram Jesus como Messias. Então houve uma pausa no relógio de Deus, vamos dizer assim, né? Ali parou o relógio de Deus. A contagem da semana parou ali, da 69 para 70 parou.
dos 483 para 490 parou ali, porque os judeus rejeitaram Jesus como Messias. Então entra a era da igreja, o tempo de gentios que lá em Lucas fala, né? Entra o tempo de gentios, até que o tempo de gentios se complete, né? A era da igreja, onde ele se voltou para nós, né? Graças a Deus por isso. Eu acredito que você também pode dizer um amém aí, né? Por isso, né? Que entra o período da igreja, a era da igreja, quando eles rejeitaram Jesus. Então a última semana foi jogada para o futuro, vai acontecer no futuro distante, né? Que é onde vai acontecer a assolação e tal, e ele vai fazer um acordo de paz, um tratado aí, né, com muitos e tal, e você já sabe um pouco da história. Mas isso só vai acontecer quando a igreja for retirada, porque lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, lá fala sobre, né, aquele que retém, né, e o anticristo não vai se manifestar enquanto aquele que retém ele estiver aqui retendo ele. O que está retendo ele? A igreja, o poder do Espírito Santo que está sobre a igreja, né? Quando a igreja for retirada com o poder do Espírito Santo que retém o anticristo, então, que vai ser o arrebatamento, né? A vinda iminente do Senhor, o arrebatamento, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares, né? É o arrebatamento da igreja, que todos nós, né, pré-tribulacionistas, acreditamos que vai ser assim, né? A Bíblia também nos diz. Então, quando a igreja for arrebatada, né, para os santos, os salvos, que tiveram a sua vida fiel aqui, né, fiel ao Senhor, aí o que vai acontecer? Né, o cordeiro que é digno, né, desata os selos, né, e o primeiro selo é aberto, né, depois que a igreja for arrebatada, né, e o primeiro selo é aberto, que representa o cavalo branco. O cavalo branco ali de Apocalipse 6 representa o anticristo, né, que ele vai vir e vai fazer ali uma paz falsa, vai fazer um tratado de paz ali, vir proteger Israel e tal, unir os árabes e os judeus e tal, né? E depois, na metade da semana, que foi o que nós vemos em Daniel 9 aqui, na metade da semana, que é em 3 anos e meio, né, ele vai quebrar o tratado e aí você já sabe da história. O diabo vai entrar nele mesmo e vai começar as perseguições horríveis e muitas outras coisas, que não dá tempo para falar, que se eu fosse falar só do anticristo, demoraria um bom tempo, né? Então, estou tentando ser breve aqui. Aí depois o segundo selo é aberto, né, que é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa guerras, né, representa a guerra, e que vai ser, né, guerras horríveis ali, grandes guerras ali, que eu acredito que o Egito, né, vai liderar o povo africano, a África, né, os reis do Oriente ali, né, os asiáticos, o norte de Israel e assim por diante, né, sem falar no exército do anticristo. Então vai haver grandes guerras ali, e depois o terceiro selo, o cavalo preto, né, que representa o racionamento de comida, né, um denário por uma medida de trigo, né? Um denário é um dia de trabalho, né? E então vai haver racionamento de comida, porque se você observar, a fome sempre andou junto com a guerra, né? Sempre andou junto com a guerra, sempre depois da guerra a fome, né? E consequentemente depois da guerra a fome, né? Então vem o terceiro cavalo, que é o cavalo amarelo, o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, né, que representa a morte sentada sobre o cavalo, né, e o inferno vindo atrás. Então, em Apocalipse 6 você vai ver o inferno vindo atrás. Então, a morte tragando os corpos e o inferno levando as almas, né, que é o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo, que representa a morte, que sempre depois da guerra a fome. Então, a consequência da fome é morte, né? E o quinto selo é aberto e ouve-se a voz daqueles que estavam, dos mártires que estavam debaixo do trono de Deus, clamando por justiça, dizendo até quando o Senhor vai vingar a nossa morte sobre os moradores que habitam na terra. Então foi dado a eles vestes brancas, né, para que pudessem repousar um pouco mais, até que o número dos seus conservos, né, fossem completados, até que pessoas na grande tribulação vão morrer martirizadas como eles morreram.
como seus irmãos, conservos irmãos. Como eles morreram, outros também iam morrer durante a tribulação, né? Ia ser martirizado como eles foram. Então, na tribulação vão ter pessoas ali degoladas, estraçalhadas, como o João Marcos, né? Como Marcos foi despedaçado, entendeu? Então, na tribulação vão ter pessoas que vão ser martirizadas também, né? Das piores formas horríveis ali, né? Na tribulação vão ter pessoas martirizadas para completar o número dos seus conservos que estão debaixo do trono, as almas que estão clamando por vingança, e Deus vai vingar o seu sangue, né? Então, o sexto selo, né? O sexto selo se abre, né? Há um grande terremoto, o sol se torna negro como um saco de silício, né? A lua se torna em sangue, às vezes fala que as estrelas caem, mas isso aí já tinha que explicar com mais detalhes, né? Os montes e as ilhas se movem do seu lugar, né? E o céu ele se enrola como um pergaminho, né? E os homens entram dentro das cavernas e diz, né? Ó montes, ó rochas e rochedos, caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira do Senhor, né? E quem poderá subsistir, né? Ninguém, né? Então é aberto o sexto selo. O sexto selo é liberado ali o sexto selo as almas, o sexto selo, peraí, deixa eu fazer uma correção aqui. Rapidinho. É isso mesmo, né? O quinto selo sobre as almas dos que estão debaixo do trono, o sexto, né, do sol, que se escurece, né, e tal, e o sétimo selo é a preparação para as trombetas, é isso mesmo, né? Primeiro selo que é o anticristo, o segundo, né, a morte, o terceiro racionamento de comida, o quarto é a morte, né, e o inferno, o quinto das almas que estão debaixo do trono, o sexto do céu, o sol que escurece, né, a luz se transforma em sangue e tal, e ele diz assim, rochas e rochedos caem sobre nós, né, e o sétimo já é o preparamento para as trombetas, quando há um silêncio ali de meia hora, né, e um incensário de ouro e tal, com as orações dos santos e por diante, e há um silêncio de meia hora, anunciando que o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir, que as trombetas, né? Que as trombetas estavam para ser tocadas. As trombetas estavam para ser tocadas. E depois dessa meia hora de silêncio, a primeira trombeta é tocada, né? E cai saraivas com fogo misturado com sangue, cai sobre uma terça parte da terra, né, sobre a vegetação. Uma terça parte da vegetação é destruída, né? A segunda trombeta é tocada, uma terça parte dos animais, né, dos marinhos, os peixes e tudo, são mortos, uma terça parte dos animais marítimos são mortos. A terça trombeta toca, uma parte do rio e das fontes de água doce se transforma em sangue. A quarta trombeta toca, o sol se torna abrasador, né? Não, o sol se torna uma terça parte do sol, uma terça parte da lua, e uma terça parte das estrelas perde o seu brilho, né? E o anjo diz, ai, ai, ai daqueles os moradores que habitam na terra, porque por causa das últimas 3 trombetas que ainda estão para ser tocadas. E ele estava certo, porque a quinta trombeta é mais horrível ainda.
Quando a quinta trombeta é tocada, então é dado a chave do abismo para o anjo, ele abre o abismo e sai fumaças daquele abismo, a fumaça escurece o ar e o sol, e junto com aquelas fumaças ali saem escorpiões, gafanhotos com poder de ferir como escorpiões, rosto de homens, cabelo de mulher, mas aqueles gafanhotos são demônios, né? Os piores demônios que inclusive estão guardados especificamente para aquele dia e para aquela hora, porque se esses demônios fossem soltos antes, eles destruiriam a terra, de tão terríveis que eles são, mas eles estão guardados para aquele dia. E eles vão atormentar as pessoas por 5 meses. 5 meses atormentando as pessoas vão desejar a morte, vão querer morrer, né? Mas eles não vão poder morrer, vão ser atormentados dia e noite por 5 meses. Então, tão terrível vai ser aquele dia, né? A sexta trombeta, né, é tocada, e a sexta trombeta libera ali os 4 anjos que estão presos ali sobre o mar, né? E eles liberam ali um grande exército, né? E vão morrer ali 1/3 dos homens também, né? Com fogo, enxofre e fumaça, né? Abrindo ali, preparando o caminho ali para a guerra do Armagedon, pelo rio Eufrates, né? A sétima trombeta, Cristo, ele recebe todo o poder, né? Todo o poder e sobre o século dos séculos, né? E há um grande terremoto, né? E saraivas começam a cair também do céu. E agora começam as taças. Se nas trombetas era 1/3 de cada coisa, nas 4 primeiras trombetas 1/3 de cada, nas taças já é num todo, no geral. Não tem 1/3, é completamente, é tudo. Mas até as trombetas ainda tinha chance de arrependimento, ainda tinha chance de se arrepender, de voltar atrás. Mas nas taças já não tem chance mais, já não tem mais oportunidade. Na taça é a taça da ira de Deus, já encerrou o tempo de arrependimento, não tem mais tempo de arrependimento, acabou, né? Então a primeira taça, ela é derramada, né? E nascem chagas malignas, terríveis, sobre os corpos das pessoas, né? Sobre os gentios ímpios, aqueles que adoraram a besta, né? Vão chagas malignas, e essas chagas não vão sair com 1 dia, 2 dias, não. Elas vão ficar até na quinta taça, essas chagas ainda vão estar ali nos corpos deles, né? Eles vão ser atormentados com aquelas chagas malignas, horríveis, feridas grandes, enormes no seu corpo, nos seus corpos, né? A segunda taça, ela cai sobre os mares, matando na segunda trombeta, matou só 1/3 parte dos animais marítimos. Na segunda taça, vai matar todo ser vivente do mar vai ser morto, todos, entendeu? Então imagine. Na terceira taça, né, na terceira trombeta, matou 1/3 dos rios, das fontes, transformou em sangue. Na terceira taça, todo o rio e fontes de água doce se transformar em sangue, né? Tudo. E na quarta taça, o sol vai atingir o sol, meu irmão e meu amigo. As pessoas serão queimadas, abrasadas, queimadas pelo calor do sol. Sem falar que os rios e as fontes de água doce se transformam em sangue. Então eles vão morrer de calor e de sede, porque não vai ter água. Não vai ter água, entendeu? Então, assim, vão morrer de calor, queimado pelo calor do fogo e sem água, né? A água vamos transformar em sangue. De todos os rios, de todas as fontes, vamos transformar em sangue. E a quinta taça, ela cai sobre o anticristo e sobre o seu reino, né? O seu reino vai se transformar em trevas. E as pessoas ali vão morder na língua de tanta angústia, tanto tormento, com as chagas no seu corpo também, né? E o seu reino vai se tornar em trevas, eles vão morder a língua, mas está escrito aqui que eles ainda vão encontrar forças para blasfemar contra Deus, na quinta taça. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, né? Que eu imagino que deve ser uma coisa horrível, porque o rio Eufrates vai secar, né?
Então ele vai secar, preparando o caminho para a guerra do Magedon, né? O Meguido, né? Então vai cair sobre o Eufrates, vai secar. A sétima taça, né, vai haver o maior terremoto da história. O maior terremoto da história, e pedras vão cair do céu, né, de um talento, aproximadamente 35 a 40 quilos. Pedras aproximadamente 35 a 40 quilos vão cair do céu sobre as pessoas. E ali, né, vai acontecer que o anticristo ele vai sair com seu exército, né, para batalhar contra os reis do Oriente. E nessa saída, Israel, que tinha fugido para o deserto, né, por causa da perseguição do anticristo, né, depois dos 3 anos e meio que eles tinham fugido, então eles voltam para Jerusalém, voltam para a cidade, né, e o anticristo, quando fica sabendo, ele faz ver dele batalhar contra os asiáticos, né, o exército de 200 milhões ali, ele faz uma aliança ali, então já tem o seu exército com mais o exército de 200 milhões, então eles voltam para destruir Jerusalém. Quando eles cercam Jerusalém, que é o único caminho de entrar pelo Meguido ali, né, então quando eles voltam, cercam Jerusalém para destruir Jerusalém, é a que acontece a segunda vinda, né? A segunda vinda de Cristo, ele vem com os anjos, com os santos, e ali ele destrói, né, o exército e o anticristo e o falso profeta. O anticristo é a besta que saiu do mar, o falso profeta, que é a segunda besta, né, que saiu da terra, né? A primeira besta é o anticristo, saiu do mar, que é das 10 nações europeias, né, que elevou ele. Então o anticristo e o falso profeta, que são dois homens, duas pessoas, eles vão ser lançados vivos, né? Vão ser lançados vivos no lago de fogo, que até no momento o lago de fogo ainda não foi inaugurado, e vão ser inaugurados pelo anticristo e pelo falso profeta. Vão ser lançados vivos lá, inaugurando o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, os mortos, os mártires da grande tribulação, vão ser ressuscitados junto com os santos do Velho Testamento, fazendo parte ainda da primeira ressurreição. Lembrando que quando Jesus veio, né, no arrebatamento, quando ele veio no arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, que é a primeira ressurreição. Mas no final da grande tribulação, os mártires que morreram na grande tribulação ainda faz parte da primeira ressurreição, né? Porque a segunda ressurreição é para a condenação eterna. Então, isso não é para a condenação eterna. Os mártires que morreram em Cristo, na grande tribulação, vão ser ressuscitados, fazendo parte ainda da primeira ressurreição, para entrar para o milênio, né? Israel vai ser julgado, vai ter os aprovados, né, e os reprovados. Os aprovados também vão entrar para o milênio. As nações vão ser julgadas, né, onde as pessoas fazem confusão aí com o julgamento das nações aí e tal, né, que tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber e tal. Eles fazem confusão, isso não é para nós, né, a não ser que você está fazendo plano de ficar na grande tribulação. Eu não estou, né? Então vão ser julgados e vai acontecer o milênio, né? O Satanás é preso por 1000 anos, acontece o milênio. Depois de 1000 anos, né, ele é solto, ele engana a muitos, ali, e aquele povo que ele vai enganar ali, né? Então vai vir contra Israel ali, contra Deus. Então ele destrói, e Satanás é lançado num lago de fogo, né? E depois disso, Deus dá ordem aos mares, aos rios, à terra, para devolver os corpos dos ímpios que morreram desde lá do princípio, desde lá do começo, né? De todos os corpos de todos os ímpios. Essa é a segunda ressurreição. Para aqueles, a segunda ressurreição é para o julgamento eterno. Dá ordem aos mares, aos rios, a tudo, né, para devolver os corpos para ser julgados. Segunda ressurreição, vão ser julgados no trono branco, no grande trono branco, né, que é o julgamento eterno, a segunda ressurreição. Depois que eles são julgados no trono branco, né, vão ser lançados num lago de fogo,
que é a segunda morte, a morte eterna, né? E lá também, né, vai estar o anticristo e tal, e essas muitos, né, ímpios. E ali vai acontecer que, né, ele vai destruir essa terra, né? Como lá em 2 Pedro também, vai destruir essa terra com fogo, os mares, já não vai haver mais mares, lá né? Em Apocalipse 21 também fala, não vai haver mares, porque os mares é sinal de divisão, não vai haver divisão. Então assim, vai destruir essa terra e vai construir novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, né? Depois que ele fazer esses novos céus e nova terra, né, para nós habitarmos, lá em Apocalipse 21 fala aqui, né, a Jerusalém celestial, que é onde o terceiro céu, que é onde Deus habita, desce, né, para habitar com os homens, né? Tá em Apocalipse 21, você pode até ver depois, né? Olha só, e vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais, não vai existir mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, né? Descia do céu, adereçada como uma pessoa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então vai vir para habitar com nós. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Entendeu? E ali, vou ler essa parte, que essa parte é muito linda, né? E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas e tal, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque jamais as primeiras coisas são passadas, tal e tal, né? Então, resumindo aqui, o vídeo está bem longo, né? Vale a pena você renunciar seus desejos, suas vontades, seus prazeres. Vale a pena você fazer uma entrega total. Vale a pena você ser chamado de quadrado, de santarrão, né? Como eu já fui algumas vezes. Vale a pena você renunciar, né? Renunciar para seguir a Cristo. Tomar sua cruz e renunciar para seguir a Ele. Porque sem cruz não tem evangelho. Sem cruz não tem céu. E cruz significa renúncia. Cruz significa morte do velho homem. A sua velha natureza tem que ser com Cristo crucificado. Tem que morrer para este mundo, né? Sua velha natureza, seu velho homem tem que ser com Cristo crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, vale a pena você morrer para esse mundo, morrer para o seu próprio eu, para as suas próprias vontades, seus próprios desejos, para você viver a vontade de Deus. Vale a pena. Entendeu? Vale a pena você fazer a diferença no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua família. Vale a pena você fazer a diferença. Entendeu? Vale a pena você ser caluniado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Vale a pena você ser caluniado, ser julgado pelas pessoas. Pessoas que às vezes você até pensa que são seus amigos. Entendeu? Mas você sabe a vida que você tem com Deus. Você sabe o tempo de oração que você passa com Deus, o tempo que você passa com Deus buscando a Deus. Então, vale a pena tudo isso. Vale a pena você sofrer por Cristo aqui, por Cristo. Vale a pena você tomar a sua cruz e servir a Ele, seguir a Ele. Porque naquele dia tem uma coroa de glória te esperando, tem um céu te esperando, tem um lugar lindo nos esperando e nós vamos morar eternamente com o Senhor. Lá não vai haver dor, lá não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver fome, não vai haver falsidade, não vai haver mentiras, não vai haver hipocrisias. Lá não vai haver nada disso. Pessoas falsas não vão entrar ali. Pessoas que falam mal, que te abraçam e falam mal um do outro pelas costas, não vão entrar ali. Então, vale a pena
você renunciar a tudo isso, vale a pena você viver em santidade. É difícil, eu sei que é. Eu sei que é. Nesse clima de calor aqui, na Europa, na Irlanda, onde eu estou, você anda na rua, as moças andam quase nuas, você tem que andar de cabeça baixa o tempo todo, desviar o olhar o tempo todo. É difícil renunciar a você mesmo, negar a você mesmo? É difícil você lutar contra a carne, né? Mas não é impossível. Jesus veio e Ele venceu tudo isso. E nós também podemos vencer. Se nós estivermos nele, procurarmos buscar, jejuar, orar, consagrar, ler a palavra, nós vamos vencer e ter um lugar de glória nos esperando. Mas para aqueles que ficarem, vai ser horrível. Vai ser horrível. Você viu aí um pedacinho do que vai acontecer, um pouquinho do que vai acontecer. Vai ser horrível. Então, faça um compromisso com o Senhor hoje. Entregue a sua vida a Ele hoje. Aceite Ele hoje como seu Senhor e Salvador e procure viver uma vida de santidade, que vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Amém? Que Deus os abençoe e tenha uma ótima tarde, um ótimo dia ou uma ótima noite. Deus abençoe. Amém.